Então, não tem milagre. Eu queria ser importante, queria ser um cara importante, mas com 8 anos de idade. Ah, é? Olha o que eu fiz para ser Você era importante. criança, você pensava em ser o Em quê? ser importante. É? A minha O que mãe, era ser importante pra você? Era... alguém que cuida, que todo mundo fica em volta e Ah, se reverencia, tipo assim, acha você admirável. entendi. Eu via essa imagem na minha mãe. Minha mãe era Ah, essa é? empreendedora. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela pegava resto de feira e dividia com os vizinhos. Ela já cuidava dos vizinhos. Eu achava Ah, que aquilo era um poder enorme. Toda a favela se reverenciava a minha mãe. Minha mãe cuidava de todos. E a minha mãe era uma figura que todos os lugares ela era atendida de A a Z, desde da vizinha do lado até o prefeito. O carisma, aquela pessoa poderosa. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Era um exemplo. Ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir 8 filhos caramba. morando numa favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para poder deixar o legado que a minha mãe deixou? Porque para mim, minha mãe é imortal. Porque para mim, morre só quem é esquecido. Como a minha mãe não foi esquecida, para mim ela é permanente. É Mas, imortal. mas na época, como foi isso pra você? Com 7 anos e meio? Olha, a minha mãe me ensinou uma coisa muito forte, Vilela. Quando o sol entrava na festa do meu barraco de manhã, a minha mãe fazia a gente pôr o joelho e agradecer o privilégio de estar vendo o sol, o direito de mais um dia. Quando ela faleceu, eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era para a gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. É, E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas, ter a importância que ela tinha. Para eu você pegou continuar. o propósito dela pra você? Isso. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade para ensacar carvão. E com o dinheiro que eu ensacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. É. E eu trabalhava 12 horas ensacando carvão com 8 anos, e eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era a oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante, eu pegava o meu meio salário, levava para casa e eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga, porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Ah, é? Mas eu era o cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância, eu me sentia o máximo. E aquilo para mim virou propósito. O que que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim, os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes. E o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro, de saber o que que hoje eu posso fazer para fazer a diferença a partir de mim, cuidando de mim, e em seguida o que que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém, começando com os meus. É. Faz diferença na vida de uma pessoa, você faz diferença... Eu chamo isso de empreendedorismo. É? Empreendedorismo para mim é isso. Quando você levanta de manhã com um propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, o ponto de vista, como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé, Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são tudo frágeis e eu tenho anticorpos. Então, assim, eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela você pode fazer escolhas. É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia. Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos. Você já viu que podia ter problema se você entrasse... Tinha 2 escolhas, você escolheu Por que que eu escolheria uma coisa que eu tô vendo que tá acabando rápido? que dá mais dinheiro, mas que acaba rápido. Eu não sou mais honesto ou mais inteligente, eu só fiz uma escolha melhor. É. Eu só copiei aquilo que dava certo. Então, eu acho que todos nós podemos fazer isso. Ver o que está dando certo, copia.
É simples assim. Empreendedorismo para mim, é comportamento, jeito de pensar, atitude e assumir responsabilidade como aquele problema é seu. Existe problema? Existe. De quem que é o problema? Seu. Então você começou a empreender.